Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Patrick, e a gente está falando um pouquinho, agora até para mim apareceu, a gente está falando um pouquinho aqui de interface entre biologia e matemática, né? Eu, de fato, sou super fã da biologia, não confesso que não fui tanto fã ao longo da graduação. A gente tem no curso de biologia tem uma disciplina de cálculo 1, acredito que vocês sofram muito mais com cálculos do que nós, né? A gente tem também na grade da biologia bioestatística, né? Que é uma aplicação da estatística tradicional em campos de biologia, né? Além disso, a gente tem física e o que faz mais sentido para nós, que é a biofísica. Então, na biofísica, a gente observa alguns padrões, né, alguns conceitos da física aplicado ao funcionamento dos seres vivos, tais como as alavancas, né, no corpo humano, que a gente tem alavanca interfixa, interresistente, interpotente. A gente encontra também a formação, né, do olho, a gente entende como é que funcionam os mecanismos de flutuabilidade dos peixes, por exemplo. Então, a biofísica acaba sendo, dentro da área da biologia, da nossa formação, nosso grade curricular, a disciplina mais focada para, de fato, o entendimento do funcionamento natural. Contudo, quando você passa a explicar os seus resultados, e eu vou chegar na parte que eu comecei a me interessar e a me dar bem, né, me conciliar com a matemática, foi quando, no estágio, eu fui trabalhar, né, no Museu Nacional com ecologia de comunidades. Então, eu tinha que explicar mecanismos fenológicos, que é basicamente o ritmo que as plantas têm para frutificar, para florescer numa comunidade de Restinga, em Maricá. E esse resultado ele era apresentado totalmente em linguagem matemática, né? E, além disso, depois a gente desenvolveu um projeto na área de polinização que usou muito as teias, né, e redes complexas, que é um conceito também da matemática, inclusive o fractal, que foi mencionado na pergunta introdutória, ele estava bem presente na minha vida durante um período de tempo, né, o qual eu trabalhei nesse projeto lá do Museu Nacional. E aí, a gente volta aqui para a apresentação, e como eu falei, a introdução, uma reflexão básica e rápida do polímata Leonardo da Vinci, que é uma figura que eu tenho profunda admiração, né, por ser uma das figuras mais brilhantes que já passou pela história do nosso planeta, pela história da humanidade. Então, Leonardo da Vinci ele trouxe um pensamento anotado em um dos seus famosos códex, né, dos seus famosos cadernos, que é, né, sobre a frase que diz o seguinte: a mecânica é o paraíso das ciências matemáticas, uma vez que por meio dela obtém-se fruto matemático. Então você pode pensar, Patrick, você está falando de matemática, de mecânica, de movimento, mas ele usa aqui uma linguagem totalmente voltada para a vida, né? Quando você trabalha essa questão do fruto. O que é o fruto? O fruto é o produto de uma floração que por si também carrega uma identidade própria daqueles que o produzem. Então, quando uma planta gera um fruto, naquele fruto, naquela semente que aquele fruto carrega, está toda a identidade daquele vegetal. E quando o Leonardo da Vinci, por que eu trouxe também a figura dele nesse sentido? Porque ele, por ser um polímata, por ser um estudioso de diversas áreas distintas, ele integrava todo o conhecimento conectando essas áreas. Então, por exemplo, na época dele, ele foi o primeiro a fazer, né, uma impressão de um cérebro sem abrir um crânio humano. Então, ele conseguiu fazer uma impressão com cera de um cérebro sem precisar abrir um crânio. Isso é fantástico. Ele descrevia com perfeição o movimento muscular do corpo humano, ele descrevia também a circulação humana, ele descrevia o voo das libélulas, o desenvolvimento dos bebês, das crianças, e tudo isso, pessoal, através de uma linguagem matemática. Então, quando ele fala nesse sentido de mecânica, eu queria resgatar com vocês, não a mecânica no sentido de movimento uniformemente variado, que a gente estuda na física, né, ou tantas outras aplicações da física, mas a mecânica do desenvolvimento, tá, do corpo, do desenvolvimento natural, a mecânica celeste, porque ele também observou movimento de planetas, movimento de astros, e não aqueles astros, né, da astrologia, que é Mercúrio, que está na constelação de não sei o quê, e por isso o seu dia hoje vai ser um dia difícil, mas
a mecânica dos astros, no qual ele buscava também traçar rotas de orientação e direcionamento sobre a Terra. Então, para começar, eu trago para vocês já essa figura, que é uma figura ilustre, que congregou muito bem a interação da matemática com não só a biologia, né? Porque a biologia em si ela é muito recente, mas o estudo da vida, que tal qual era feito pelos polímatas mesmo e pelos naturalistas séculos depois, ok? Então, a nossa apresentação ela vai passar, né, por 5 momentos. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui 5 eixos, e dentro desses eixos, a gente vai abordar alguns problemas que a natureza apresenta e que são solucionados por princípios ou conceituações matemáticas. O primeiro deles é a interação entre a matemática e a citologia. Vamos pegar lá do início, né, da nossa possível origem de vida, ainda quando éramos seres unicelulares e quando a gente tem a nossa organização básica pautada na célula, sendo ela a menor unidade morfofisiológica do ser humano. Como que a matemática se relaciona com a vida das nossas células? Segundo ponto é a matemática e pandemia. Não tem como deixar de falar de pandemia. Eu sei que vocês já devem estar assim saturados de ouvirem falar de Covid, ouvirem falar de quarentena, ouvirem falar sobre síndrome aguda respiratória, mas nesse caso em específico, a matemática tem sido crucial para impedirmos, né, uma série aí de mortes, milhares, quem sabe até milhões de mortes estão sendo evitadas graças, né, à observação de padrões matemáticos, de inferências pautadas em estatísticas matemáticas. Terceiro, matemática e ecologia. A ecologia talvez seja o campo mais de boa da biologia, que todo mundo gosta, né? Porque vai estudar cadeia alimentar, vai estudar ecossistema, mata atlântica, essas coisas. Contudo, existem problemas também na ecologia que a matemática nos ajuda a entender. Possivelmente vocês, quando prestaram vestibular ou quando estudaram ecologia ainda na escola, se depararam com questões usando gráficos para poder mostrar a flutuação das populações, para poder mostrar mudanças no ambiente. Então, os gráficos são grandes aliados da ecologia, bem como, né, alguns outros conceitos que a gente vai estar abordando mais para frente. Quarto ponto é a matemática e a genética. Então, vamos voltar um pouquinho a entender como que funciona o princípio da transmissão de características hereditárias. Qual é o comportamento que esses genes assumem ao longo do tempo, né, para se manifestar, e como que isso muda os indivíduos e, por consequência, muda as populações. E aí a gente chega no nosso último ponto, que é a matemática e a evolução. Tá? Então, a evolução já é quando você tem o surgimento de novas variedades de seres vivos dentro de um grupo, e por conta disso você vai dar origem a novas linhagens, quiçá novas espécies. Ok, pessoal? Então, vamos começar pelo primeiro ponto aqui, que prevê a gente discutir um pouco sobre a matemática e a citologia. Primeira parada que a gente vai ter nessa tarde, no dia 26 de agosto, é buscar entender, né, uma relação geométrica. Tá? Então, não vou começar diretamente pela álgebra, né? A gente vai falar um pouco agora de geometria. E nós encontramos no nosso comportamento celular uma relação entre a proporção superfície e volume, ok? Por quê? As nossas células, elas obedecem a princípios aplicados, né, pela geometria. Uma vez que você tem uma área, né, e a área, por definição, é uma delimitação interna de um polígono. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma noção bem básica, né, que a área de um retângulo é sua base vezes a altura. Então, você calcula aí um retângulo, você calcula a base vezes a altura, você calcula o que tem de área dele, né? E as células também, elas têm sua área, né? E o volume? Bom, o volume é o espaço interno, certo? E essa área, quando a gente diz área nesse sentido, eu quero falar com vocês sobre a superfície da célula, tá? Então, considere uma célula aí, imagina a célula do jeito que vocês quiserem, uma célula da pele, que é cuboide, ou uma célula de gordura, que é um adipócito, que é mais esférico, quem sabe uma célula muscular, que é uma célula alongada, né, que parece mais com aí um losango, né, bem esticado. Enfim, todas elas vão passar por esse problema, todas elas vão enfrentar esse desafio. Por quê?
os seres vivos, eles têm uma disposição tridimensional. Então, quando a gente fala em ser vivo, quando a gente considera os organismos vivos, a gente não está falando de algo bidimensional, a gente está falando de algo tridimensional. Então, eu vou ocupar, né, uma altura, uma largura e uma profundidade, certo? E, para isso também, eu vou precisar que essa disposição tridimensional seja sustentável, a fim de manter o meu organismo funcionando plenamente, né? Perpetuamente, aí, por pelo menos o ciclo de vida dele, até que o ciclo de vida dele seja cumprido. E aí, como a gente encontra na célula duas razões, né? Duas relações que são super interessantes. Primeiro é o seguinte, uma célula, ela se divide quando ela tem o seu volume aumentado, o tanto quanto ela não consiga se nutrir de maneira satisfatória, de maneira eficiente. Tá? Então, a gente entende isso como essa relação superfície e volume. Vamos pensar o seguinte, como que o alimento chega na célula? Ele chega pela superfície, beleza? E quanto maior for esse volume, maior dificuldade essa célula encontrará para que esse alimento absorvido pela sua superfície, ele chegue ao seu núcleo, ele chegue às outras organelas. Portanto, quanto maior for o volume celular, a gente vai ter uma redução na capacidade de absorção de nutrientes pela sua superfície, e isso compromete a nutrição celular. Além disso, ainda existe um outro problema, que é uma outra relação, que é a RNP, que é a relação nucleoplasmática. O que significa isso, Patrick? Isso significa o seguinte, pessoal. O núcleo, ele é a central de comando da célula. É dentro do núcleo que encontra-se o material genético, é dentro do núcleo que você vai encontrar também toda a configuração molecular. Então, o núcleo ele controla a síntese de proteína. Já que ele controla a síntese de proteína, imagina um núcleo que não muda o seu tamanho, desde quando a célula é criada, quando ela nasce, o núcleo ele não cresce, mas o seu citoplasma está aumentando. Bom, se isso está acontecendo, em algum momento vai ocorrer um déficit de controle molecular. Em algum momento, essas células não conseguirão sustentar o seu funcionamento quanto à síntese de proteínas, quanto ao controle dos ciclos metabólicos, e essa célula pode entrar no mecanismo aí de morte celular, né? Então, a gente não quer que isso aconteça, por isso que as células se dividem, por isso que você tem, né, as células fazendo o processo de mitose, que é aquela divisão básica em que uma célula dá origem a duas iguais, ou o processo de meiose, na qual uma célula divide-se em 4 células distintas para formar gametas. De qualquer forma, é isso que garante o mecanismo de replicação, essa relação nucleoplasmática e a relação superfície e volume das células, que tem que ser garantida para que você consiga, de fato, fazer com que a sua célula sobreviva. Ok, pessoal? E aí a gente também tem, né, um caso curioso, que foi um caso que ocorreu ainda no início do século XX, quando uma mulher, né, nos Estados Unidos, ela vai até um médico e ela está com um problema, né, um câncer de mama, e o médico ele retira as células dela cancerígenas e ele observa que aquelas células elas se multiplicam indefinidamente, né? E aí ele vê que aquelas células não têm o seu mecanismo de morte celular programada, que é o MCP, eficiente em razão daquele tumor. E ele vê que ele consegue multiplicar aquelas células em laboratório. Essas células até hoje são usadas, né? Foram vendidas, tem uma polêmica tremenda, porque a família dessa mulher, o nome dela era Henrietta Lacks, né? Tanto que o nome das células são células HeLa, né? HE de Henrietta, LA de Lax, né? LACKS, e essas células até hoje são usadas em pesquisas para desenvolvimento de vacinas, como a da poliomielite, desenvolvimento de medicamentos, né, como a streptomicina, e essas células, até hoje, elas continuam se multiplicando, portanto, consideram-se que Henrietta Lacks seja
a pessoa mais velha, né, do mundo até hoje, porque ela tem as suas células multiplicadas in vitro até o presente momento, ok? E aí, a gente tem essa razão aí, ó, começou a ficar parecido com o que vocês gostam, né? Gráficos, posição aqui da reta, enfim, tudo que já começa a gente ver a linguagem matemática. Que gráfico é esse? É o gráfico que mostra a quantidade de DNA, ou seja, a ploidia de uma célula ao longo do ciclo de reprodução, né, de mitose, ao longo do ciclo de divisão celular. Então, a gente tem aqui, ó, fase G1, S, G2, essas três fases que compreendem a intérfase, que é o momento inicial da divisão celular. Então, quando a célula se prepara para a divisão, ela faz a duplicação do seu material genético, né? Lembra que eu falei que o núcleo ele não aumenta, portanto, ela para se dividir, ela tem que duplicar o seu material genético. E aí ela vai também, né, passar pelas fases seguintes, que vocês lembram lá do ensino médio, né, aquela frase clássica, prometo a Ana telefonar, né? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e chega ao final, onde você tem duas células com a mesma quantidade de DNA inicial da célula mãe. Contudo, essas duas células finais aí, essas duas células filhas, vão ter um volume celular menor. Portanto, isso garante a sobrevivência dessas células, ok? Mais adiante, a gente vai entender também uma outra relação de superfície e volume que tem a ver com a perda de calor e a velocidade metabólica em organismos endotérmicos. Você já se perguntou por que animais tão grandes possuem um metabolismo mais lento do que animais menores? Então, por exemplo, se você analisar a frequência cardíaca de um hamster e de um elefante, você vai atestar que a frequência cardíaca do hamster é muito mais elevada, é uma frequência cardíaca muito maior do que a frequência cardíaca do elefante. O que isso tem a ver? São dois animais com sangue quente, Patrick, são dois animais endotérmicos, sim, mas o camundongo, no caso aqui, o hamster que eu usei como exemplo, ele é muito menor. Logo, a razão superfície e volume dele é muito maior. Ou seja, esse animal, com tamanho reduzido, ele tem uma perda de calor muito mais acentuada do que um paquiderme, do que um elefante. Uma vez que, vou voltar e pensar aqui, ó, tridimensionalmente, olha o tamanho, né, do hamster, do camundongo e do elefante. O elefante ele vai ter um volume muito maior em relação à sua superfície do que um animal de pequeno porte. Portanto, esses animais, quanto menor o organismo, maior vai ser a sua demanda energética. Tem aqui o musaranho, né? O musaranho é um dos mamíferos menores que a gente encontra hoje no planeta Terra, e esse mamífero ele tem um consumo energético super acentuado. Ele precisa consumir energia em alta frequência. Ele precisa praticamente comer 80% do tempo da vida dele. O restante ele passa crescendo e reproduzindo, para garantir, né, que a sua espécie se perpetue. E o elefante, vocês podem ver que tem uma maior massa corporal, com isso acaba possuindo, né, uma velocidade muito menor do seu metabolismo e, por consequência, tanto que você pode reparar que o período gestacional do elefante ele é muito mais longo do que o período gestacional de um camundongo, por exemplo. Ok? E aí a gente chega em um outro ainda dentro desse nosso panorama de superfície e volume, uma outra questão que por muito tempo indagou pesquisadores, que é como funciona a absorção dos nutrientes no nosso corpo. Ela funciona também por meio de uma otimização, tá? Se você pega uma superfície plana de 10 por 5 centímetros, essa é toda a área de absorção nutricional disponível. Essa é toda a área de absorção que é possível o alimento encostar ali e ser absorvido para o organismo. Só que o que aconteceu ao longo do processo evolutivo? Seres vivos que conseguiram dobrar essa superfície, que conseguiram enrugar toda essa superfície aí, no mesmo espaço, conseguiram potencializar
a sua absorção nutricional. Com isso, você tem uma digestão muito mais eficiente. Então, em grupos de vertebrados, quando você passa ali, né, na escala evolutiva dos peixes para os anfíbios, para os répteis, aves e mamíferos, você vai observar que dos grupos de répteis para cá, nós temos o intestino muito mais enrugado, né? Dessa forma. Então, o intestino ele é todo cheio de dobras para poder aumentar a superfície de absorção dentro do trato intestinal, né? E o lúmen, que é a pele que recobre o nosso intestino, tem células também com adaptações especiais, que são as microvilosidades. Nada mais é do que a microvilosidade é aquela dobra da membrana celular, ou seja, além de você ter um tecido dobrado para absorver mais nutriente, as células desse tecido também têm dobras, então a gente potencializa ainda mais a absorção dos nutrientes que logo cairão em seguida na circulação sanguínea do indivíduo, do organismo, garantindo que ele consiga se nutrir numa boa, aí, né, perpetuando a sua vida. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu não consigo ver o chat agora. Se tiverem dúvida, por favor, usem o microfone. Tá? Agora chegamos à parte que a gente fala sobre crescimento exponencial. Essa também é uma outra aplicação, né, da matemática que tem por princípios o quê? Bom, primeiro, o crescimento exponencial ele acontece quando você tem um número específico multiplicado por um valor constante. Né? Então, por exemplo, uma potência de base 2, você vai 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai nessa linha, né, sempre fazendo a multiplicação aí, né, seguindo esse potencial exponencial. Outro fator recorrente é que ele é representado graficamente em uma linha de tendência. Então, todo crescimento exponencial ele vai nos mostrar uma tendência que pode ser uma tendência crescente ou decrescente, e eu já vou falar com vocês sobre isso. Né? Ele nos permite, usualmente, análises estatísticas. Então, como um professor certa vez me falou, né, numa palestra sobre estatística, inclusive, ele falou que você tem que olhar para a estatística, para os dados estatísticos, com um rigor muito grande. Então, quando você olha para a estatística, você tem que analisar quais foram os métodos empregados, se a amostra é uma amostra que de fato é confiável, né, se a replicabilidade daquele experimento ou daquele teste foi suficientemente adequado, porque estatística ela é que nem biquíni, né? Ela mostra muita coisa, mas ela esconde, às vezes, o que é essencial, certo? Então, ela precisa ser muito bem estudada, muito bem observada e analisada, né, de acordo com os métodos empregados. E outro fator também tocante ao crescimento exponencial é que ele acontece em função de determinado espaço de tempo. Okay? Quando a gente fala em crescimento exponencial de uma população de bactérias, de algas, de dinoflagelados, de população, você está relacionando isso de acordo com o fator tempo. Então, você analisa, bom, em tantas horas a população bacteriana dobrou. Bom, em tantos dias a população desse protozoário triplicou ou duplicou. Bom, em tantos anos a população daqui onde eu moro, de Cachoeira de Macacu, sofreu essa determinada linha de crescimento ou de decaimento, né? Não sei, depende muito de como que a gente está entendendo os fatores que atuam sobre, né, aquele contexto. E aí, a gente vai entender esse crescimento exponencial aonde? Bom, no caso clássico, a gente vai entrar agora no segundo tópico da apresentação dessa tarde, que é o caso da pandemia do SARS-CoV-2, né, da famosa Covid-19, que começou lá em novembro, dezembro, aí a gente tem algumas inconsistências para poder afirmar exatamente quando teve início os primeiros casos, né, e a gente tem lá na China alguns pacientes com uma síndrome aguda respiratória grave, e essas pessoas
são conduzidas a exames onde acusaram, né, uma série de lesões pulmonares, e aí foi se examinando e descobriu-se que foi um vírus novo, né, de uma família Coronaviridae, uma família já conhecida, mas até então um vírus novo para humanos. Esse vírus passa a contaminar a nossa população, os nossos indivíduos, que desenvolvem uma pneumonia acelerada, uma síndrome aguda muito danosa ao tecido pulmonar, né? E como que aplica? A gente pode aplicar o crescimento exponencial, né, da matemática à pandemia. Bom, primeiro a gente pode pensar com que rapidez esse vírus se propaga. Então você tinha o paciente 1, né, ou o paciente 0, aquele início da pandemia, e imagina que se ele tivesse tido contato com 2 pessoas, em seguida, essas duas potencializariam a transmissão para 4, posteriormente para 8, isso ao longo dos dias, tá? E de 8 para 16, 32, 64. Então, a gente vê aí uma linha de crescimento exponencial aplicado perfeitamente a esse caso da Covid-19, né? Onde você tem um gráfico que até hoje a gente monitora os casos crescentes na curva global, né? A gente tem aí casos, alguns pontos que a curva ela atinge uma inclinação mais suave, e outros pontos ela tem uma inclinação muito, muito, muito ascendente, né? Muito incisivo, número muito grande de pessoas. Então, isso aí se deve também à forma como esses dados são coletados, são disponibilizados. Então, já foi constatado que no final de semana existe uma queda no se reportar, no ato de reportar os casos, mas na segunda e terça-feira é quando você tem os índices mais acentuados por conta do retorno da atividade de alguns servidores que disponibilizam esses dados aí no sistema. Tá? Então, a gente vai seguir o que a gente vê no caso da Covid. Olha só, aqui tem uma função, né, também de base 2, e aqui a gente tem o caso no início no Brasil dos casos oficiais da Covid-19. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá? Isso aí obedece um princípio matemático, portanto, a gente consegue também, através disso, adotar certa previsibilidade. Né? Então, a gente tem, nesse crescimento exponencial, né, a função de x, nesse caso aqui, crescente, porque o valor encontrado ele é maior que 1. Então, é o caso da Covid, o que a gente observa ali é isso. Quando você tem um valor, né, de pessoas contaminadas maior que 1, e sempre tem sido maior do que 1 nesse cenário atual, a tendência é que vá crescendo. Né? Então, a gente vai ter aí, né, uma imagem que vai de 0 até o infinito, ou enquanto sobrarem pessoas que possam pegar a Covid. Agora, então, que saiu recentemente um estudo atestando que, na verdade, um preprint, né? Ainda não saiu o artigo oficial, mas o preprint já indica que os resultados preliminares já indicam que há possibilidade de reinfecção da Covid-19 enquanto nós não tivermos uma vacina que seja de fato eficaz e de uma ampla distribuição, nós não conseguiremos contornar esse quadro. Né? Então, um paciente que tinha superado a Covid em março desse ano em Hong Kong está novamente internado em estado grave, né, com uma nova infecção da mesma doença. E, no caso de uma função decrescente, né, quando você tem crescimento decrescente, é quando esse número vai ser maior que 0, mas menor que 1, é o que a gente não tem observado. Né? Então, a gente vai encontrar aí o crescimento, né, em hipérbole, enfim, isso aí vocês estudam bastante em matemática, né? Isso aí é a praia de vocês. Mas é para a gente ver como que é o comportamento, como o comportamento no início da fala aqui, a gente discutiu isso e vocês mesmos apontaram que a natureza ela obedece padrões matemáticos. Né? Esses padrões aqui, ó, é mais uma evidência da presença desses padrões, certo? E quando a gente fala sobre a curva de crescimento e a previsão desses casos, como que a gente prevê os casos? Bom,
a gente consegue prever por modelagem de acordo com os valores das linhas de tendência de crescimento atrelado a esses valores exponenciais. A gente calcula sempre que se existe um cenário melhor ou pior, esse cenário vai indicar para condições futuras. Então, desde o começo da pandemia da Covid-19, nós temos acompanhado os noticiários e as projeções que têm sido feitas. Infelizmente, né, o Brasil ele não está atendendo essas projeções, uma vez que nós não estamos ainda, né, chegando, como muitos países europeus e asiáticos chegaram, a um ponto que a curva faz um sino, já vou mostrar para vocês ali, né? Ela faz ela faz de fato uma curva e começa a cair. A gente aqui no Brasil está ensaiando uma subida, uma crescente de casos que não para, e possivelmente o nosso cenário futuro possível é o estabelecimento de um platô, onde esse número de casos lateraliza por um período para só então começar a cair, né? E as estatísticas modeladas por inteligência artificial têm sugerido que essa queda só pode, né, vir a ocorrer. Tudo depende de como o mundo real se comporta, né? Lembrando que, como eu falei anteriormente, são estimativas, a gente usa para fazer previsões, não previsões futurísticas assertivas, mas pode desenhar os possíveis caminhos, os possíveis futuros, e um desses possíveis futuros é um futuro na qual essa curva começa a cair, de fato, lá para final de outubro e novembro, né? Desde que a gente consiga se comportar direitinho e manter, né, as ações preventivas para controlar a propagação viral, certo? E aí, quando a gente fala tanto da curva, vocês possivelmente também viram essa imagem aí, né, que é uma imagem que alguns países experimentaram, infelizmente, por não seguir as recomendações de controle e contágio da Covid-19 no início aí da pandemia. O que você tem é porque, nesse sentido, nós temos o limiar, que é o limiar do sistema de saúde, né, de todos os países aí, né? Todos os países eles têm uma quantidade de leitos disponíveis, eles têm uma quantidade de profissionais disponíveis, uma capacidade de atendimento e de até não só de atendimento de socorro, mas também assistência funerária, né? A gente viu aqui no nosso país vizinho, né? Um país aqui também, no caso da América do Sul, né? O terror lá no Equador, um país próximo ao nosso, que o Equador ficou tomado de corpos pelas ruas porque o Serviço de Assistência Funerária e Recolhimento não conseguia dar conta. Por quê? Eles ultrapassaram esse limiar e tiveram uma curva muito acentuada, né? Um número crescente de casos. Então, pode ser que haja tantos casos quanto, mas o interesse nesse sentido para a epidemiologia é que essa quantidade de casos não ocorra ao mesmo tempo. O interesse para a epidemiologia é que esse quantitativo de casos ocorra distribuído ao longo de um longo período, ok? Então, aqui, a gente tem dois cenários, com medidas de prevenção e sem, com medidas de prevenção e sem medidas de prevenção, ok? Bom, vamos entender um pouquinho agora de como que a matemática explica a ecologia, né? Dentro da ecologia, você estuda os componentes do nosso mundo, né? Esses componentes podem ser componentes vivos ou não vivos. Dentro dos componentes vivos, nós temos os indivíduos e as populações. Então, quando você estudou lá na sua escola, ainda no ensino médio, aquela parte que falava sobre interações ecológicas, parasitismo, predação, amensalismo, comensalismo, todas essas interações ecológicas vão influenciar sobre a dinâmica das populações de seres vivos, né? Então, para entender a análise dessa dinâmica de seres vivos em suas populações, esses dois campos de fatores que a biologia tenta entender, né? Usa uma aplicabilidade para poder descrever os fenômenos que são os fatores dependentes da densidade. Nesse sentido, densidade é concentração de indivíduos naquela população, tá?
Então, quais são os fatores dependentes? Que dependem da densidade. Primeiro, é a disponibilidade de resíduos. Você pode ver que uma cidade grande, como Niterói ou Rio de Janeiro, produz muito mais resíduo, muito mais lixo, muito mais rejeito do que uma cidade pequena, como aqui, Cachoeira de Macacu, que conta com seus 50 e poucos mil habitantes. Né? Predação é a ocorrência de um predador naquela região que mata, que devora e que elimina indivíduos daquela população. E parasitismo são aquelas taxas referentes à ocorrência de parasitas, que são aqueles organismos que retiram nutrientes dos organismos pertencentes à população. E existe também, pessoal, aqueles fatores que são independentes da densidade, ou seja, são fatores que controlam o tamanho da população, mas não têm necessariamente relação ou influência do tamanho daquela população. Ou seja, ele pode ocorrer no local que tenha 20 mil indivíduos ou 1,5 milhão. Né? Que fatores são esses? Incêndios, eras glaciais, erupções, terremotos. Esses fatores, eles independem do tamanho da população e eles vão ocorrer tanto com populações pequenas como populações muito grandes e, dependendo, lógico, do tamanho delas, da estrutura dessa população, as consequências serão diferentes. Okay? E aí a gente aplica modelos matemáticos para entender o que acontece ao longo do tempo. Novamente, a biologia estuda ao longo do tempo. Então, você quer sempre considerar, né, o eixo X aí, você vai considerar a passagem de tempo, ok? E um fator crucial para se entender, que também tem um pouco a ver com o crescimento exponencial, é a taxa de crescimento dos seres vivos, dos organismos vivos. Reparem o seguinte, eu trouxe uma tabela para vocês verem, que cada ser vivo tem uma taxa de crescimento, de reprodução e de vida distinta. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, essa bactéria, uma E. coli, uma Escherichia coli, uma bactéria super comum. Você tem uma taxa de crescimento dela que consegue gerar 60 bactérias por dia. Ou seja, a cada dia você tem ciclos reprodutivos que 60 indivíduos novos podem ser gerados, uma vez que a bactéria se reproduz por bipartição ou cisparidade, que é quando um indivíduo divide-se em dois idênticos. Já na outra ponta, eu coloquei aqui, né, nossa espécie, Homo sapiens. Olha só, a cada um dia você gera 0,0003 indivíduos humanos. Ou seja, o nosso custo de geração é muito maior do que as bactérias, tanto em relação energética como em relação temporal. Então, a gente tem que entender que esse crescimento ele está relacionado à complexidade que esse organismo também apresenta. Sendo um organismo mais simples, como uma bactéria, como um protozoário, né? Ou um ser, né, acelular, que não pode ser considerado um ser vivo, como é o caso do vírus, a replicação dele é intensa, uma vez que ele é muito simples. Então, quanto mais simples o indivíduo for, quanto mais simples o organismo ser vivo for, mais rápido, mais intenso será a sua replicação e a sua reprodução. Ok? E aí, trouxe para vocês aqui, né, alguns tipos de flutuações populacionais que a gente encontra na natureza. O primeiro deles é uma flutuação relacionada ao crescimento exponencial. Tá? Nas ilhas St. Paul, na Escócia, as renas tinham sido extintas. Acabou as renas lá nas ilhas St. Paul. Na Escócia não, perdão, no Alasca. E elas foram exterminadas, não tinha mais rena lá. E em 1910 começaram a reintroduzir renas naquela região. O que aconteceu? Em 1911, na verdade, na virada de 1910 para 1911, foram introduzidos 25 indivíduos, machos e fêmeas, todos adultos. Tá? E esse gráfico conta para a gente o que aconteceu com essa população. Você tem um crescimento, né? Segue uma linha suave até a década de 20. Depois, pensa o que aconteceu aqui, ó, o ciclo de vida, né? Aqueles indivíduos começaram a ter filhotes, de pouco em pouco. Os filhotes começaram a amadurecer sexualmente, houve um crescimento
e aqui um declínio. Possivelmente alguma doença ou a chegada de algum predador. E depois esse problema foi superado. E o que aconteceu? Começou a crescer de novo. Começou a crescer. Na década de 30, por volta de 1935, ela entrou, a população dessas rendas começou a crescer vertiginosamente. A crescer muito. Até que chegou, né, no que a gente chama de crash aqui, próximo de 1940, que foi, foi quando elas atingiram, né, o ponto máximo do seu potencial biótico naquele local. Foi quando a ilha já não comportava mais. Havia mais de 2.000 indivíduos numa ilha que tinha menos de 20 quilômetros quadrados. Tá? Então, o que houve ali foi um colapso alimentar. Quando a gente chega em 1950, você tem novamente cerca de 11 indivíduos vivos. Ou seja, em 40 anos, você passou de 25 para mais de 2.000 e depois um declínio acentuado para 11 indivíduos em 1950. Tá? Então, isso aqui é algo que a matemática também nos comprova, que é a capacidade de suporte do ambiente, o potencial biótico que esse ambiente representa, que ele possui, ok? E aí, outro gráfico que nos diz muito é o gráfico das flutuações erráticas, que apontam a quantidade de predadores e presas na natureza. Tá? Aqui é um gráfico de um estudo que foi realizado ao longo de 100 anos, tá? lá no Canadá, que acompanhou, né, na localidade de Hudson Bay, as populações de lebres e de linces entre 1840 até 1940. Então, foi um estudo de longa duração, né? A gente chama isso de PELD, de Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração. Então, esse PELD durou 100 anos, só esse estudo. E olha só a flutuação, né, das populações ao longo desse período. A linha tracejada, ela indica o número de linces, que são predadores das lebres. As lebres são essas linhas contínuas. Repare como você tem sempre um pico de predador, um declínio de presa. Um pico de presas, e o que vem em seguida? Um aumento nos predadores. Aumenta as presas, aumenta os predadores. Ou seja, quando o predador dispõe de alimento suficiente, ele consegue nutrir-se e reproduzir-se. Ao se reproduzir, o tamanho da população aumenta. Quando você tem mais predador do que presa, aí entra o filtro seletivo da competição. E eles vão competir, e quem consegue se alimentar perpetua sua espécie. Quem não consegue vai ser extinto, vai morrer. E aquela linhagem desaparece e eles têm a queda, certo? E se aumenta o número de predadores, automaticamente o número de presas diminui, tá? É inversamente proporcional. Por isso a gente tem esse gráfico que parece até, né, aqueles eletroencefalogramas do que a gente tem um exame cardíaco, né, para verificar a pulsação cardíaca também, ok? Genética, passamos ao próximo ponto agora. O que tem de matemática na genética? Bom, primeiro a gente tem que entender quem criou a genética, né? Quem foi o grande pai aí da genética, homenageado póstumamente, né? Ele recebeu esse título já depois de morto, porque os seus trabalhos não foram reconhecidos em vida. Esse foi Gregor Mendel, né? Um padre que morava num mosteiro na Áustria, né? Um padre nascido na Prússia, que morava num mosteiro na Áustria, e ainda nos seus 23 anos ele começou a dar aula de ciências naturais nesse mosteiro, né? Ele nasceu, né, na Áustria e com 21 anos ele entrou para esse monastério agostiniano. Tá? Em 1843 ele começou a dar aula de ciências naturais e começou a estudar ervilhas, tá? As ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativum. E ele começou a entender o seguinte: Mendel, na verdade, ele gostava muito de matemática, né? Ele tinha muito apreço e muito interesse pela área das ciências exatas. Então ele percebeu
que existiam padrões matemáticos na manifestação das características daquelas plantas. Ele observou que as características das ervilhas eram transmitidas por um par de fatores. Ainda não havia a menor ideia do princípio de gene, né? A gente não tinha a mínima noção do que é um gene, do que é molécula de DNA, mas Mendel entendeu que havia pares de fatores. Então, o que ele fez com aquelas ervilhas? Ele começou a fazer um experimento na qual ele pegava uma linhagem pura e ele chamou essa linhagem de linhagem parental para uma das características. Então, ele analisou 7 características. 7 características, né? Cor da semente, textura da semente, cor da vagem, textura da vagem, altura da planta, posição das flores e, além disso, também a cor das flores. Tá? Então, foram 7 características que Mendel estudou e cada característica era diferente. Tipo, a semente podia ser amarela ou verde. Então, era só 2 fatores. Fator para amarelo, fator para verde. A semente podia ser lisa ou rugosa. Então, ele percebeu que havia um padrão. Olha só o padrão que vocês falaram no começo aí. Havia esse padrão. Daí, ele pegou, no seu experimento, ele pegou e separou linhagens puras para cada uma daquelas características. Ou seja, pegou plantas com sementes verdes e começou a cruzar somente com plantas com sementes verdes. Chegou num ponto, e aí por isso também ele escolheu essa espécie de ervilha, que ela era capaz de passar por autofecundação. Então chegou num ponto que Mendel pegou e fecundou aquela planta com ela mesma. Daí ele gerou o quê? Ele gerou os indivíduos puros, que ele chamou de linhagem parental. Fez isso para todas as características. Depois ele cruzou indivíduos da linhagem parental, gerando a primeira geração filha, né? Que é a geração híbrida. Vai ter aí, no caso, metade, né, dos fatores de cada parental. Essa geração foi 100% híbrida. E depois, em seguida, o que ele fez? Ele fez uma autofecundação entre os híbridos. Ele pegou os indivíduos híbridos e autofecundou eles consigo mesmo. Ou seja, vamos ver o que tem aí escondido nesses indivíduos. E aí foi a grande surpresa. Ele tinha obtido, no cruzamento dos parentais, ele tinha obtido, por exemplo, na semente, ele tinha obtido semente 100% lisa. Né? Quando ele cruzou a geração filha 1, a geração F1, consigo mesma, ele obteve 75% lisa, mais 25% rugosa. Então, ele percebeu assim, existe uma proporção de 3:1 na geração F2. Okay? Então, foi basicamente isso que Mendel observou. Ele pegou os indivíduos puros, autopolinizou, fez a geração P, geração parental, fez polinização cruzada entre as duas linhagens da geração P e originou a geração F1, que todos tinham a mesma característica em comum. Quando ele submeteu essa geração F1 a uma autopolinização, ele obteve a geração F2. Geração F2 é essa que apresentava 3 características aqui, ó, flor roxa, 3:1 flor branca, certo? Ele entendeu que isso era um fator que passava mediante uma ordem, um padrão matemático, certo? E outros, depois de Mendel, lógico, passou-se muito tempo, outros estudos envolvendo a genética foram ocorrendo. E aí a gente teve, né, a descrição de muitos outros mecanismos genéticos, tanto na espécie humana como em outras espécies. E um deles, pessoal, é a herança quantitativa, ou herança poligênica. Quando Mendel fez a sua primeira e segunda lei, ele considerou fatores, né, os genes, específicos. Então, por exemplo, na primeira lei, ele considerava somente 2 fatores. Na segunda lei, esses fatores se segregavam independentemente. Ou seja, você pode analisar fatores de características diferentes. Ao mesmo tempo, analisar a planta com a semente verde lisa com a amarela rugosa e ver o que vai nascer desse cruzamento. Nesse caso aqui da herança poligênica,
você envolve sempre 3 ou mais genes para codificar uma mesma característica. Tá? Um exemplo é o fenótipo de tonalidade da pele humana. Então, a gente existe aí, né? É lógico, existem muitas outras subdivisões, mas, grosso modo, para trazer para vocês aqui um exemplo mais palatável, a gente pensa em 5 tendências, né? 5 tonalidades de pele humana, sendo elas a pele clara, o mulato médio, o mulato escuro e a pele negra. E aí a gente vai ter, como herança quantitativa, cada gene dominante ele expressa uma porção de melanina a ser secretada pelas células da pele. Portanto, uma pessoa que tem 4 genes que são genes recessivos, essa pessoa vai possuir uma quantidade mínima de melanina e vai possuir pele clara. Se ela tem um gene dominante e 3 recessivos, seja ele o Azão ou o Bzão aqui, ela vai ter uma secreção mínima de melanina, mas maior do que a pele clara, portanto, ele é um mulato médio. 2 dominantes, aqui vai ser um mulato claro, e com 2 dominantes, aí sim, um mulato médio. 3 dominantes, um mulato escuro, e 4 dominantes, o indivíduo já vai ter a pele negra, porque ele vai ter uma secreção de melanina muito maior pela presença desses genes aí, ok? E aí, por exemplo, se você cruzar aqui 2 indivíduos, né, da espécie humana, quais são as proporções de nascimentos? A gente tem uma proporção de 1 para 16 de um indivíduo negro. Se você cruza 2 indivíduos que são mulatos médios, por que eu escolhi mulato médio, Patrick? Porque o mulato médio ele é o meio de todas as combinações possíveis. Então, eu peguei aqui um indivíduo que era Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e o outro também mulato médio, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse casal pode ter descendentes de quaisquer tonalidades de pele possíveis para a espécie humana. Contudo, existem algumas tonalidades que são mais frequentes. São elas aí, né? O mulato escuro, que ele vai ter 4 sobre 16. Mulato médio, 4 sobre 16. Perdão, 6 sobre 16, porque esses dois aqui também são mulatos médios. Tá? Então, a tendência a nascer um filho mulato médio é a maior tendência. Aí, de igual modo, mulato claro e escuro são 4 sobre 16 cada um. Tá? E negro, 1 sobre 16. Branco, 1 sobre 16. Ok, pessoal? No caso aqui, pele negra e pele clara são os 2 extremos. Isso também a gente pode mostrar numa tendência matemática, né, que vocês conhecem aí como curva de Gauss, que é um modelo probabilístico contínuo que baseia o principal campo da estatística, que é a inferência. A curva de Gauss ele mostra para a gente que se você distribui ao longo de uma tendência, né, os caracteres, você vai ter essa curva, né, em forma de sino, mostrando que o caractere intermediário, ou o padrão aqui intermediário, ele vai ser mais frequente do que os extremos. No caso da cor da pele, mulato médio estaria aqui, mulato claro de um lado, mulato escuro de outro, pele branca e pele negra do outro. Então, a gente observa uma tendência probabilística explicando o modelo de herança quantitativa. Então, sempre quando a gente analisa, pessoal, uma herança quantitativa e você tem o cruzamento entre 2 indivíduos que são heterozigotos, ou seja, tem genes dominantes e tem genes recessivos nessa combinação, você pode aplicar o princípio da curva de Gauss para poder explicar os possíveis fenótipos que ocorrerão ao longo do tempo. Se houver maior incidência, por exemplo, a mãe é mulata escura, ela tem 3 dominantes, e o pai é mulato médio. Então, você vai deslocando essa curva de Gauss para uma tendência de maior ocorrência de genes dominantes para mulato escuro, ok? Vamos seguindo. Como que a gente entende, então, esses genes distribuídos em uma população? Vou pensar agora aqui
é uma interseção entre a parte da genética com a parte evolutiva, ok, pessoal? E aqui a gente vai ter, né, que é um comportamento desses genes na população e eles se distribuem mediante alguns fatores que devem ser considerados. Primeiro, uma distribuição do gene na população vai ser diferente de acordo com o tamanho dessa população. Uma população muito grande, ela tem uma tendência a possuir diferentes arranjos genotípicos e, por conta disso, uma ocorrência de um gene deletério, por exemplo, que é um gene que causa uma doença, a probabilidade dele estar ocorrendo em mais indivíduos é menor. Mutação. As mutações podem influenciar a tendência de comportamento dos genes na população, porque uma mutação ela pode ter uma taxa menor ou maior. A deriva gênica, eu vou deixar para falar mais para frente, que eu vou entrar num tópico específico disso. Bom, a seleção natural ela pode atuar selecionando determinados grupos porque eles possuem aquele determinado gene. Então, quando você passa por um filtro seletivo, algumas linhagens podem ser favorecidas e, por conta desse favorecimento, elas são selecionadas, são aptas e vão passar adiante, continuando, perpetuando essa espécie. Bom, outro tópico, diversidade ambiental. Cada ambiente tem uma característica própria e essas características elas vão influenciar diretamente a sobrevivência dos seres vivos e se influenciam a sobrevivência, elas vão também ser responsáveis pelo comportamento desses genes na população. Pelo último tópico desse ponto, padrões de cruzamento. Bom, os cruzamentos eles podem seguir uma linha de tendência, tá? Ou uma linha de aleatoriedade. Por exemplo, se você tem uma população que ela é mais... esqueci o termo agora. Mas é uma população que a maior parte dos indivíduos não tem uma seleção sexual muito apurada, ou seja, é uma população mais promíscua, onde os indivíduos eles cruzam aleatoriamente com vários parceiros, você vai ter uma maior distribuição do gene do que uma população em que há uma monogamia, em que há uma maior seleção dos parceiros sexuais. A gente observa isso em aves, né? As aves são, em sua maioria, monogâmicas, isso faz com que alguns genes sejam restritos a populações muito, muito, muito específicas, e também a gente observa isso em artrópode, uma vez que você tem aí aracnídeos, por exemplo, que é o caso da viúva negra, que ela mata o parceiro depois da cópula, isso restringe a disponibilidade desses genes ao longo das populações. Tá? E o último fator que pode influenciar a distribuição desses genes na população é a migração, que vai ser a chegada ou a saída de indivíduos na população. Então, pode ocorrer de você ter uma população de 200 indivíduos, 10 deles saírem e levarem consigo um gene que depois não vai ocorrer mais ali. Ou vice-versa, uma população de 200 indivíduos, chegam 10 e esses 10 carregam novos genes que vão se distribuir pela população, certo? E aí a gente vai entender o seguinte, que quando você tem um loco gênico, né, que no caso o loco gênico é o local onde o gene fica nos cromossomos, e nesse loco gênico você pode ter dois genes, como o Mendel descobriu, né? Você pode ter um gene que aparece com maior frequência, que é o dominante, no caso aqui é o azão, ou você pode ter um gene com uma menor capacidade de manifestação, que é o azinho, né? Então, se você tem esses dois genes possíveis, quais são as combinações que você pode ter? Olha a probabilidade de novo aí. Você pode ter azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Logo, a frequência dos dois alelos, ou seja, logo a frequência de azão e azinho somadas tem que ser igual a 100%, ok? Então, você vai ter que ter, se você considera que P é igual à frequência de azão e Q é igual à frequência de azinho, você encontra essa expressão, né? P mais Q é igual a 1, sempre. Então, se a frequência de azão for 0,4 e
obrigatoriamente a frequência de Azinho vai ter que ser 0,6, ok? E aí, quando a gente para analisar isso num contexto mais amplo, a gente entende que os indivíduos eles não são formados só por um gene, né? Você não recebe só o gene do seu pai ou só um gene da sua mãe. Você recebe um de cada, certo? Então, você recebe um azão do seu pai e um azão da sua mãe. Então, a gente não pode considerar que P mais Q é igual a 1. Seria isso se eu recebesse só um gene do meu pai e ficasse por isso mesmo, né? Aí eu teria um azão do meu pai para uma característica, um azinho para outra, e eu seria 100%. Nesse sentido, a gente tem que pensar o seguinte, que a frequência dos dois alelos, ao mesmo tempo, as possibilidades que eles podem ocorrer, ou seja, a probabilidade de ocorrer um azão-azinho é uma relação binominal simples, tá? Que é o quê? P mais Q elevado ao quadrado é igual a 1. Logo, quando a gente tem uma população, na população global, quando você pensa nos genes, nos genótipos, que são azão-azão, azão-azinho, e aí você pode ter dois azão-azinho, então por isso que é 2pq, né? Que é o P mais Q elevado ao quadrado, mais Q ao quadrado. Isso igual a 1, tá? Então aí a gente tem a ocorrência de P ao quadrado é a ocorrência do genótipo azão-azão, certo? Então, azão-azão é igual a P ao quadrado, mais 2pq. O que é isso? É 2 vezes a frequência de azão-azinho. Lembra que o P representa o azão e o Q representa o azinho. E a expressão Q ao quadrado corresponde à frequência dos homozigotos azinho-azinho, tá? Então, P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado é igual a 1. Sempre vai ser igual a 100%. Tá? Um exemplo, a gente considera, quando a gente conhece a frequência de um alelo, a gente consegue determinar a sua frequência na população. Então, tipo, se você sabe qual é a frequência daquele gene no indivíduo, você consegue extrapolar isso para entender como que esse gene está presente na população. Tá? Então, se a frequência do azão for de 0,6, ou seja, é 60%, né? Esse vai ser o valor de P. Então, a frequência de Q vai ser o quê? O que falta? Se eu tenho 0,6 para eu chegar a 1,0, falta 0,4. Ou seja, se eu tenho 60%, o outro percentual de Q vai ter que ser referente a 40%. Ok? Então, esse é o resultado que a gente encontra. Olha só, o indivíduo azão-azinho cruzado com outro azão-azinho. Quais serão as frequências de gene naquela população? 6 vezes 6, 0,36. 6 vezes 4, 0,24. 0,24, 0,16. Então, se for colocar isso naquela expressão, a gente vai encontrar o seguinte, que P ao quadrado mais 2pq mais 2 mais Q ao quadrado é igual a 1. 0,36 mais 0,48, não é o 0,24 vezes 2, né? Então, 2 vezes 0,24, 0,48. Mais 0,16 é igual a 1. Essa é a frequência. E isso, em biologia, tem um nome. É o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? A gente entende esse equilíbrio como sendo a frequência dos alelos das populações de acordo com, evidentemente, o equilíbrio. Só que, agora a gente fala de evolução. Na natureza, nem sempre esse equilíbrio é respeitado. Tá? Na natureza, nem sempre o equilíbrio de Hardy-Weinberg vai existir. Por quê? As populações naturais elas são finitas. Então, tanto em tamanho, e essas espécies elas estão limitadas também de acordo com fatores geográficos. Por exemplo, o surgimento de uma cordilheira que separou duas populações, né? O surgimento de um rio, a queda de uma rocha, né? Isso pode separar as populações e, desse modo, o cruzamento ele não vai ser necessariamente aleatório, né? Você pode construir uma estrada no meio de uma floresta e separar uma população. Então, você perde aquele caráter de cruzamento aleatório que o equilíbrio de Hardy-Weinberg precisa para ocorrer.
né, de não ter aquela seletividade sexual tão frequente, ok? E aí, a gente chama isso de deriva gênica, né, ou deriva genética, que é quando o total sempre vai dar 1, tá? O total daquela expressão sempre vai dar 1, que é a frequência total de genes, mais aquelas proporções do p ao quadrado, do 2 vezes pq e q ao quadrado, essas proporções irão oscilar, irão sofrer flutuabilidade. Por isso que a gente chama de deriva gênica. Tá? Então, um exemplo aqui, você tinha uma área, né, uma ilha, em que a frequência gênica era de meio para cada um. Tá? Então, a frequência era de 0,5 para cada. Estava meio a meio, estava em equilíbrio de Hard-Weinberg perfeitamente. Ocorreu um evento de desertificação, né? Começou a se formar um deserto e toda aquela região de floresta foi desaparecendo. Ficou um pequeno remanescente aqui. Só alguns indivíduos, só alguns organismos sobreviventes. Tá? A proporção que se desenhou foi de 0,2 para um caráter genético e 0,8 para outro caráter genético. Tá? E o que vai acontecer ao longo do tempo? Ao longo do tempo, essa floresta vai se recompor. Então, aquela proporção de 0,2 para 0,8 vai tender a encontrar novamente seu equilíbrio com o passar do tempo. Tá? Então, percebam que nem sempre é 0,5, 0,5. Pode chegar num ponto que você vai ter uma ocorrência genética muito mais frequente e outra muito menos frequente. Tá? Então, isso aí nos mostra o grau de deriva gênica, de flutuabilidade, né, de intensidade, de oscilação nessa aplicabilidade aí. Isso está perfeitamente alinhado com os padrões matemáticos, certo? E aqui um outro fator de deriva gênica, né, que a gente ocorre por alguns mecanismos seletivos, que é o efeito gargalo, que a gente consegue observar muito bem uma população original, passa por um problema seletivo, que pode ser um mecanismo aí de extinção, como uma doença, uma praga, pode ser a ocorrência sei lá, de parasitas em excesso, e aí você vai ter, né, o que a gente chama de efeito bottleneck, né, de gargalo, que você seleciona um pequeno grupo que vai formar uma nova população. Chama efeito gargalo porque é como se fosse uma garrafa cheia, né, desses indivíduos, e nem todos vão passar pelo gargalo, somente alguns vão sobreviver, né? Somente alguns vão passar por essa redução drástica no tamanho da população, e alguns genótipos, veja só que as bolinhas lilás, aqui as roxinhas, têm maior concentração, logo na nova população seguinte, elas ocorrerão em maiores taxas de frequência, ok? E também tem o efeito fundador, que é quando uma pequena parcela da população original se depreende dessa população, vai para um novo local, né? Eles são migrantes, eles vão chegar no novo local e vão fundar naquele local, dando origem a novos indivíduos, a novas espécies também, tá? E aí, né, o Darwin já falava que sobrevive quem é mais apto, quem consegue superar as adversidades impostas pela seleção natural. Ou seja, como o mercado de trabalho, ou você adapta ou você morre. Ok? E a seleção natural como mecanismo, né? Porque a deriva gênica, junto com a seleção natural, elas são os mecanismos evolutivos mais eficientes que a gente tem na Terra hoje, né? São os mecanismos que têm designado tamanha diversidade da vida no nosso planeta. E a seleção natural ela pode ser de 3 tipos. Primeiro, é uma seleção direcional. Ela direciona alguns fenótipos, algumas características físicas que ela julga ser necessário para a sobrevivência. A linha tracejada, olha só, curva de Gauss, de novo, olha a matemática aí. Era o comportamento inicial da população
frente, né, à sua característica, suas características. Pós-mecanismo seletivo, olha o que aconteceu. A curva migrou, ela se deslocou para um determinado fenótipo mais extremo, nesse caso, do extremo da direita. Então, se fosse o caso da pele, por exemplo, se fosse pele negra nessa ponta, né, ou mulato escuro, agora você tem mais dele do que dos outros fenótipos. E aqui, por exemplo, se fosse pele branca, teria sido extinto, você não ocorre mais naquela população. Uma outra forma de seleção é a seleção estabilizadora, que ela faz o quê? Ela achata as extremidades da curva. Ou seja, ela faz a curva ficar mais comprimida possível. Então, você tem muito do caráter intermediário, tá? Você tem um crescimento aí muito grande e uma presença muito intensa do caráter intermediário, enquanto os caracteres extremos são eliminados, ok? Aqui um exemplo da população original, e o fenótipo é a cor dos pelos dos ratos, e a gente tem uma ocorrência de um gene chamado gene letal, que ocorre em algumas populações de rato, que acaba eliminando os fenótipos intermediários. Então, você vai ter ratos muito claros ou ratos muito escuros. O fenótipo intermediário, a população aí, quando você mudou o meio, ela sofreu uma redução, ok? E aqui tem a seleção disruptiva, né? Quando você vai separar os extremos, tá? Ok? E para concluir, né, a nossa fala aí, nesses momentos aí que a gente discorreu sobre vários assuntos dentro da biologia, né? Foi um overview, na verdade, uma frase de Galileu Galilei que diz, né? O livro do mundo está escrito em linguagem matemática. Então, se você for parar para analisar, desde a configuração genética, até bem como o comportamento dos nossos indivíduos nas populações, a gente vai encontrar isso tudo regido por padrões, por sentenças matemáticas. Agradeço muitíssimo a vocês aí pelo convite, né? Espero que tenha aguçado na mente de vocês mais perguntas, que não fique só nisso, né? Que não chegue aqui e fale assim, é isso, porque não é, tá? Isso que eu trouxe para vocês aqui é uma pequena parcela, eu fiquei com muito medo do tempo não dar, na verdade, né? Então, por isso que eu quis sintetizar ao máximo e chamar a atenção para esses tópicos. Aqui tem os meus contatos, para quem quiser, né, depois entrar em contato, sugerir alguma proposta de projeto, precisar de uma ajuda. Eu clubes de ciência, atuo aí com projetos de divulgação científica. Tem um canal no YouTube que eu trabalho com divulgação científica. No Instagram também eu costumo postar diariamente conteúdos de divulgação científica, conteúdos voltados para o entendimento também de novidades na área das ciências e exploração, tá? Se vocês quiserem sugerir conteúdos na área de matemática, ficarei muito contente em receber o contato de vocês, tá? Tem aí meu e-mail, LinkedIn, Twitter, Facebook. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, quase todas praticamente. Só TikTok que eu não estou ainda e não tenho muito interesse, enquanto que eu estou uma plataforma de dancinhas e tal, não é meu estilo, não. Mas vocês conseguem me encontrar aí no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, né, no e-mail, no Twitter. Estamos aí para sanar as dúvidas de vocês. Caso haja, por favor, tragam dúvidas, façam perguntas, porque a gente precisa de boas perguntas, a gente precisa progredir enquanto sociedade, enquanto humanidade. A gente tem que perguntar, porque só através das perguntas a gente vai conseguir gerar uma melhoria para a nossa qualidade de vida. Certo, pessoal? Muito obrigado mesmo, né? Tá aí os meus contatos. Como eu falei que eu tinha aqui uma interação no final para vocês, eu vou passar aqui uma apresentação como essa que eu passei do Mentimeter no começo, para vocês avaliarem a apresentação, tá? Vocês me deem a opinião de vocês. Então, eu vou liberar aqui para vocês um código, só um minutinho que eu estou gerando o link, tá? Da avaliação, para vocês me darem o feedback do que vocês falaram dessa fala, se eu falei rápido demais, enfim. Tá aqui, eu vou passar para vocês a avaliação da palestra, só um minutinho para vocês poderem me dar um feedback. Eu gosto muito dessas avaliações constantes, cara. Eu preciso que vocês me digam o que eu posso melhorar aí,
né? O que a gente pode contribuir, o que a gente pode falar sobre. Tá? Deixa eu só um minutinho, minha internet está um pouco lenta. Moro em área rural, é complicado. Mas me digam aí, gente, tem dúvidas? Perguntas? Agora eu vou olhar o chat aqui de vocês. Pelo visto foi interessante, né? Estou vendo elogios aqui. Muito obrigado pelos elogios. Muito obrigado mesmo. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, viu? Muito bom, uma experiência muito legal poder falar para quem está aí na graduação. Vocês estão todos aí do início do curso, não, né? Já tem gente mais experiente que está indo já para o mercado de trabalho. A pandemia está atrapalhando um pouquinho aí o progresso de vocês no curso. Desafio, né? Sim, a gente tem que conectar. O conhecimento, ele precisa ter essa conexão. Muito bem, vi que a Loiane comentou, o Helder também, né? Colocar. E eu digo a vocês, tá? Isso aí é o futuro, tá, gente? Vocês que estão na graduação, que vão atuar no mercado de trabalho dentro em breve, né? Ai, que bom, Simone, que bom que você gostou. Legal, pedagogia também, a gente pode conectar isso aí também, inclusive para poder usar, né, com os pequenos, né, com os alunos mais jovens da educação infantil, do primeiro ciclo do ensino fundamental, e para quem vai para o mundo quem vai para o mercado de trabalho, vocês vão se deparar com esses desafios na área de inteligência artificial, né, na área de pensamento computacional, né, falando isso da matemática, vocês vão se deparar com muita transdisciplinaridade. Né? Essa chegada, estou colocando aqui no chat o link, tá, pessoal? Olha que legal, o Helder da Bahia, que bacana, Helder, muito bom. Muito bom saber, cara. Legal. Um abraço aí para você. Abraço aqui do Rio de Janeiro para você. Show de bola, muito bom. A gente tem que conectar sempre esses campos, né? Outro dia eu conversava com meus alunos, inclusive no meu canal do YouTube eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a internet das coisas, né? O Internet of Things, que é uma nova interface da internet na qual a gente vai estar interagindo com tudo, né? Então, isso se dá também por meio da matemática, né? A matemática ela é essencial para a gente poder conectar. A Simone de São Paulo também, muito legal, cara. Muito legal, muito bom. Show de bola. Que bom, Rodrigo, você gostou. O Rodrigo já me conhecia, sabe que eu falo muito. Né? Já sabia que eu falo muito e tem que tomar cuidado para não estourar o tempo. Né? Coloquei aqui o link, pessoal, no chat para vocês responderem lá. É pesquisa de opinião, tá? É segredo, ninguém vai ser exposto. É só para poder ter um termômetro de como que foi para vocês essa palestra e depois eu estou à disposição para atender também qualquer dúvida e sugestão que vocês queiram enviar, ok? Então é isso, agradeço muitíssimo. É isso até aqui, né? A gente tem muito mais para falar, se for explorar outros temas. Me coloco à disposição de vocês para quaisquer outros encontros, tá? Que vocês queiram fazer, outros eventos, enfim, precisarem, estou à disposição, tá? E foi uma grande satisfação estar com vocês nessa tarde, viu? Muito obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Passo a palavra novamente não lembro se foi a Daiane que falou aqui no começo. Daniele, desculpa, Daniele. Pode ficar à vontade. A gente queria te agradecer muito, né, por essa palestra maravilhosa, muito interessante, tratando de interdisciplinaridade, que é muito importante hoje para a gente, né? E eu queria dizer que nós, dos diretórios acadêmicos, estamos muito felizes pela nossa semana ter gente de vários estados do nosso Brasil, cidades, e até gente de outro país, né? Estamos muito felizes. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E boa tarde. Lembrando que hoje, 7 horas, a gente tem mais uma palestra e a nossa semana continua até sábado, tá bom, galera? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem. Cuidem-se.